vai contextualizar o Fórum de Sexualidade, tá? Caso a conexão caia, por algum motivo, avisem. E vamos lá. Eu vou compartilhar uma telinha com vocês, bem rapidinho. Só um momento. Estão conseguindo enxergar? Sim. Tá. Então, eu vou começar minha fala, como eu disse, né, apresentando alguns recortes temporais da história da sexualidade. Afinal, como chegamos até aqui? É muito importante entendermos o nosso contexto histórico, uma vez que conceitos que hoje são reforçados foram construídos socialmente. Então, para quem vai atuar na área da saúde, ou então para vocês, né, para aqueles futuros psicólogos, né, é muito importante que a gente entenda o sofrimento psíquico e o adoecimento psíquico dentro de um contexto social. E com a sexualidade não é diferente, né, um contexto social histórico. Esse artigo de 2019, né, que é o artigo que eu embasei essa apresentação, Sexualidade, Perspectiva Histórica e Significação Cultural. Então, vamos lá. Os primeiros marcos da sexualidade foram encontrados em pinturas rupestres, lá na pré-história. Se vocês jogarem no Google, vocês vão identificar que as imagens tinham mais referência ao órgão genital, ao ato sexual, né? Então, como vocês podem ver nessas imagens aqui. No período paleolítico, tinha-se uma cultura de supervalorização à sexualidade feminina. Então, a fertilidade era considerada sagrada, como algo mítico. E existia o que chamamos, né, porque ainda hoje existem culturas nessa configuração, que são as sociedades matriarcais. Isso no período paleolítico. Quando a gente passa para o período neolítico, há um aumento da população, o homem, né, o masculino, ele passa a ficar mais em casa, há também mudanças climáticas, diminuição da importância das atividades de caça e pesca, por exemplo. Então, considera-se que houve uma alteração na organização político e social daquela sociedade, né? Então, ocorreu o que a gente chama de sedentarização do masculino, que hoje, que pode-se dizer que contribuiu muito para o reforço da sociedade patriarcal, né? A posição do homem é colocada como um poder, né? É aquele homem líder, dominante, pai. E há uma inversão nos papéis, né? O homem ele começa a exercer uma função controladora e a mulher, ela é colocada numa posição inferior, né? Uma posição inferior culturalmente, né? Quando a gente passa para a antiguidade, quando consideramos os povos hebreus, né, e o povo grego, há uma supervalorização da procriação, da família numerosa. Então, naquela época, de acordo com esse estudo e também de acordo com os achados históricos, havia uma supervalorização do sêmen masculino. Acreditava-se que era através dele que o pai sobrevivia, né, através do seu filho. Então, a mulher, e aí essa é uma frase de acordo com relatos históricos, né, a mulher era considerada uma espécie de vaso, né, como um depósito. E aí muito condenava-se a homossexualidade e a masturbação, por acreditar que era um desperdício de sêmen. Na Idade Média, havia um forte controle, na época, da igreja, né? Então, havia uma punição, repressão, uma condenação da sexualidade, do prazer. Então, proibia-se a valorização do corpo da mulher, porque acreditava-se que era uma tentação ao homem, né? Havia muito um controle punitivo e aversivo à sexualidade. A família, ela era como se fosse uma instituição, né, considerada pela igreja. Então, era uma espécie de instituição na qual a procriação era valorizada. Então, a autoridade patriarcal era supervalorizada,
porque acreditava-se que era através da família que ocorria a transmissão de linhagem, de bens. Então, o casamento, ele era também uma instituição com o objetivo de controlar os impulsos e procriar sem pecado, né? A gente está falando aí da Idade Média. Então, nesse período, a mulher ela era considerada como objeto, e a gente observa muito os papéis sociais da época, né? A mulher enquanto objeto, santificada para casar, e o homem aquele, o pai, cuidador, né? Que vai cuidar dessa família. Na Renascença, né, que a gente chama o período do Renascimento, detalhe, deixa eu fazer uma observação bem aqui na Idade Média. Tem um autor que é Foucault. Então, para quem quiser estudar um pouco mais sobre a história da sexualidade, né, trazendo para a linha aí da psicanálise, para quem gosta, é interessante estudar esse autor porque ele vai questionar essa hipótese repressiva da sexualidade, porque ele acreditava que não havia tanto uma repressão. Na verdade, essa repressão era como uma espécie de... Na verdade, era o contrário. Você colocava, né, levantava o discurso como uma espécie de controle através do discurso, né, para alterar essas práticas. Então, fica aí a dica de leitura, né? Foucault, História da Sexualidade. Na Renascença, havia uma volta, né, ao pensamento científico. Então, a figura da mulher, ela começa a ser alterada no sentido da sua imagem, né, do corpo feminino. Tanto que as imagens de representação femininas eram muito angelicais, né, então a nudez era começando a se valorizar nesse período, né. E aí havia uma supervalorização do pensamento científico e da liberdade sexual, que era um discurso muito reforçado pelas ciências médicas nesse período. Foi nesse período também que começa todo aquele discurso da patologia, né, em torno da sexualidade. Então, mais à frente, vocês vão ver aqui o quanto que isso contribuiu, né, esse discurso da patologia, para a gente compreender a sexualidade muito relacionado às doenças, né? E aí depois a Carol vai aprofundar um pouquinho nessa parte, mas tira-se um pouco da noção do prazer, né? E foca-se muito mais no discurso patológico. E para a gente, enquanto profissional de saúde, é muito importante, né? Porque a gente começa a desconstruir, e hoje o discurso está muito maior em torno da despatologização da sexualidade, né? Principalmente quando a gente pensa as identidades de gênero, as orientações sexuais, tá? Nas expansões marítimas, houve o contato entre as civilizações, né? Principalmente com as culturas maias, astecas, incas, né? Com os povos indígenas também. Então, essa colonização ocorreu uma forte repressão aos costumes desses povos originários, né? E aqui eu faço uma observação que esses achados históricos não se limitam aqui, né? Temos histórias também dos povos ocidentais, né? Da Índia, da China, do Japão. Então, no finalzinho, a gente pode indicar também alguns documentários para a gente compreender a sexualidade para além da cultura ocidental, perdão, estou falando da cultura oriental, né? É importante a gente abrir a nossa visão enquanto história da sexualidade, né? No período das expansões marítimas, ocorreu o aumento dos bordéis também, né? No século XVII, século XVIII, um aumento dos casos de sífilis, gonorreia. A camisinha, ela foi pensada aqui nesse período como proteção e contracepção. E vale ressaltar que nessa época a camisinha ela era utilizada mais por pessoas que tinham alto poder aquisitivo, tá? Então, quem não tinha tanto acesso, né, acabava por não utilizar. Então, por isso que contribuía muito para a epidemia de sífilis e gonorreia. Tá, continuando. E aí, outra observação também sobre essa repressão da sexualidade é que e aí isso é muito importante ter em mente, que desde esse período não havia como controlar totalmente tudo, assim, né, dos comportamentos, né, da fala, da linguagem. Então, a sexualidade, ela foi ganhando os espaços que não eram proibidos, né,
como os espaços do bordéis, né, os espaços considerados sujos na época. Então, pessoas que tinham a sua sexualidade consideradas ilegítimas na época, elas ocupavam espaços que eram da prostituição, né? Até mesmo homens, assim, na época que queriam satisfazer os seus prazeres, buscavam essa satisfação nesses bordéis, o que contribuía para o aumento das infecções sexualmente transmissíveis. Pessoal, vão observando o tempo que eu vou falando aqui. Na idade contemporânea, apesar dos avanços da sexologia na época, a sexualidade ainda era restrita à vida do casal. Então, nesse período, havia o que a gente chamava o que nós chamamos, né, hoje, de mulher vitoriana e homem vitoriano. Então, os papéis sociais eram os seguintes: a mulher enquanto esposa, pura, delicada, angelical, e o homem é aquele que precisa tratar a mulher com delicadeza, com candura, né? Então, ao homem era reservado o papel do trabalho para o sustento da família, e a mulher o papel de cuidar da casa, né, dos filhos. Nesse período também observamos o aumento da prostituição, né, e das ISTs, e o aumento da prostituição infantil, muito porque, como não tinha proteção, né, em relação às ISTs, acreditava-se na época que a mulher virgem, ela não tinha infecção. E aí, por isso que buscavam se satisfazer com mulheres virgens, né? Tanto que nessa época aumentou o número de bordéis especializados em prostituição infantil, né, em mulheres virgens. E o que nós podemos falar de mudanças, né? Freud foi um bom autor, assim, né? Uma figura importante na história da sexualidade, porque ele vai trazer a noção da sexualidade para além do senso comum, sabe? Ele começa a pensar também a sexualidade infantil, que na época foi um boom, né? Porque era um assunto que era pouco falado. Então, com a psicanálise, ele começa também a estudar a questão das neuroses, né, a relação com a mulher também, enfim. E as mudanças sociais também, né, na contemporaneidade, principalmente nos anos 70, por conta do movimento feminista, o movimento GLS, o movimento hippie. O movimento hippie, ele questiona os padrões sexuais. Então, ele traz a ideia do casamento livre, né? Então, do casamento por do amor livre, do casamento por afetividade. E isso contribuiu muito para a época, principalmente por conta do movimento feminista, porque as mulheres começam a questionar os seus papéis dentro da sociedade. E aí, como eu falei, né, houve também o advento dos métodos contraceptivos, a grande influência da pornografia nessa época, né? Nos anos 80, a epidemia de AIDS, então, e também, ao mesmo tempo, a relação do comportamento de risco, né, em relação à AIDS, porque nessa época a AIDS ela era muito relacionada como um comportamento gay, né? Então, isso começa também a se desconstruir mais à frente, né? Lá para os anos 90, né, 2000. Então, teve-se também a relação da sexualidade e gênero. Não há como a gente falar em sexualidade sem a gente falar também de gênero, né? Porque gênero é uma construção social, então é a gente falar também dos papéis sociais atribuídos a homens e mulheres, né? Então, é preciso a gente ter também essa visão crítica enquanto profissionais de saúde, enquanto que essa construção social nos afeta, né? Quanto ela nos compõe também. Nesse período da contemporaneidade, houve um grande papel da mídia, né, e também do mercado, principalmente quando a gente fala em relação à pornografia. Ela tem não há como negar que na sexualidade tem uma grande influência no comportamento, principalmente de jovens, né? E quando a gente fala da vivência da nossa sexualidade, né? E para a gente finalizando essa parte, trazendo mais aí para o século XXI, nós tivemos muitos avanços, né? As nossas políticas, tivemos avanços nas políticas, em conquistas. Nesse período, há ainda um ideal de perfeição corporal, de performance sexual, que é muito
é influenciada também pela pornografia, né? Então, há aquele ideal que a gente precisa alcançar, na verdade, não que a gente precise, né? Mas há uma força que nos impulsiona a perseguir esse ideal, né? De corpo, né? De sexualidade. Há também as novas configurações familiares, né? Então, aí a gente começa a questionar a configuração família, né? A formação tradicional. A oficialização de uniões homoafetivas, o crescimento e fortalecimento dos movimentos LGBTs, a maior abertura à discussão sobre sexualidade pela Igreja Católica. Então, a gente vê que principalmente com o nosso líder, né, o líder religioso hoje da Igreja Católica, ele tem algumas falas que são interessantes, né, mas a gente ainda está nesse período aí de construção, né, de desconstrução. O aumento das relações virtuais, principalmente por conta da pandemia, então há uma nova percepção de amor, né, de afeto, então muito está se desconstruindo junto a essa conquista de direitos também. Bom, a oficialização das cirurgias de transgenitalização, né, então isso é um grande ganho para a população LGBT, né, para a comunidade T. Então, e aí a gente segue nessas conquistas, né? E por que eu quis trazer, né, esses apanhados, esses recortes históricos? Como eu falei para vocês, essa aqui é só uma lente. Existem outras leituras para vocês se aprofundarem, para quem tiver interesse, mas é muito para a gente ter uma noção de quanto que alguns conceitos de sexualidade que ainda são reforçados hoje, eles têm influência dessa construção histórica, né? E muitos desses conceitos em relação à sexualidade, eles podem ser promotores de sofrimento, de adoecimento, né? Principalmente para a população LGBT, tá? Então, nós, enquanto profissionais de saúde, né, a gente precisa se localizar historicamente e entender a dimensão e a construção desse conceito e dessas práticas sociais. Muito obrigada, e eu estou disponível depois para discussão. Boa noite. Consegue me ver? Porque eu vou projetar, sim, né? Eu vou projetar pelo computador, mas vou falar aqui pelo celular. Estamos te vendo. Meu nome é Carolina Freitas. Obrigada, Jas, pelo retorno. E eu vou falar, como a Cris falou, um pouquinho mais sobre os conceitos. Vou iniciar aqui a apresentação. Pronto. Meu nome é Carolina Freitas. Como apresentado, eu sou enfermeira, mestre em Ciências e Saúde, sanitarista, especialista em Psicologia e Sexualidade e orientadora sexual. Bom, antes da gente começar, eu queria puxar um pouquinho a participação de vocês, se possível. Quem quiser, não é obrigatório. Tá atualizado aí a apresentação, gente? Está rodando? Não, Carol. Você tem que selecionar a aba que está apresentando. Eu Entendeu? selecionei. Agora que Você primeiro inicia a apresentação de slide, aí depois inicia a compartilhamento. Tá. Espera aí. Pronto? Ok, Carol. Tá mudando? Tá. Pronto. Sim. Então, vamos lá. Como eu falei, eu queria puxar um pouquinho a participação de vocês por meio do chat. E, para iniciar, a gente precisa desconstruir
É esse conceito social criado em cima da sexualidade. Então, vocês podem escolher só um número, colocar só um número, número 1, número 2, do que é a sexualidade para vocês. Se que corresponde às práticas sexuais ou se inclui as práticas sexuais. E aí vocês podem colocar número 1 ou número 2 no chat. Enquanto vocês respondem, queria só agradecer mais uma vez o convite da organização do fórum e, em especial, enquanto enfermeira, no Dia Internacional da Enfermagem, agradecer pelo esse local de fala. Bom, a maioria respondeu 2, que eu acho maravilhoso, vocês já estão no caminho, acredito que também a abordagem da crise ajudou bastante. Mas então, o que é sexualidade? Bom, sexualidade é uma área do conhecimento. Então, nós devemos tratar, trabalhar, conceituar, abordar esse conceito, essa temática com os nossos clientes, baseada em evidências científicas, e não em crenças populares, ok? A sexualidade é parte integrante e inerente à vida humana, e está presente no nosso cotidiano desde o nosso nascimento até a nossa morte. E quando a gente fala em morte na sexualidade, nós temos que trazer tanto o conceito do processo de envelhecimento, quanto o conceito da violência, principalmente a população LGBT, mas, como a Cristina abordou, também a questão de gênero e a violência contra a mulher. A sexualidade também acompanha o homem desde os tempos mais remotos, como também foi mostrado na abordagem histórica, e exerce influência determinante na nossa conduta social. Ela compõe um elemento básico da nossa personalidade, contribuindo para um modo particular de ser, de sentir, de manifestar-se, de comunicar, de expressar, de viver o amor, e não é um conjunto de atos e reflexos herdados. Se assim fosse, não haveria tantos conflitos com relação à cis-heteronormatividade, que eu vou abordar mais tarde, vou conceituar mais tarde, e todo o parâmetro de gênero e diversidade sexual existente. Ela é construída a partir das possibilidades individuais e da nossa interação com o meio e com a cultura, satisfazendo principalmente as nossas necessidades físicas e psicológicas. E por que a gente evidencia aí o meio e a cultura? Porque em cada lugar a sexualidade ela é abordada, ela é determinada conforme os padrões dessa localidade. Também sendo diretamente influenciada pelo tempo, pela política e pela saúde. Inclui o sexo, a afetividade, o carinho, o prazer, o amor, o sentimento mútuo de bem-querer, os gestos, a comunicação, o toque, a intimidade, os valores e as normas morais, como a gente já falou, de cada cultura, elaborando assim um comportamento sexual. Por que o destaque por comportamento sexual? Porque, apesar de a maioria ter respondido que a sexualidade inclui a prática sexual, muitos são aqueles que consideram a sexualidade, resumem, limitam a sexualidade apenas às práticas sexuais. Bom, agora eu queria mais uma participação de vocês. Aqui nós temos um bonequinho muito famoso na abordagem da sexualidade, e ele traz aqui os conceitos de sexo biológico, orientação sexual, expressão de gênero e identidade de gênero. E nós temos 4 números. Quais são os números que correspondem a cada um desses conceitos? Agora eu vou dar um tempinho maior, fiquem à vontade. Se quiser colocar só com relação a iniciais, tipo de expressão de gênero, fiquem à vontade. Vamos lá. Guardando a participação. Não fiquem acanhados, estamos num processo, num ambiente de aprendizado. Sexo biológico tá show.
Maravilhosa, Patrícia. A gente está adorando a participação. Vamos lá. Para a gente não perder tempo, vamos dar continuidade. Bom, eu vou tentar seguir uma linha de percepção social e do próprio desenvolvimento e da nossa autopercepção e da nossa autoaceitação, talvez, né? A autoaceitação já é um processo bem mais complexo que vocês, enquanto, não sei se a maioria é psicólogo, mas enquanto psicólogos, compreendem muito melhor do que eu. Vamos lá. O primeiro que eu quero falar é sobre o sexo biológico. Por que sobre o sexo biológico? Porque ele é determinado ao momento do nascer. E não independe de nós. No momento em que nascemos, independente se tivermos órgãos genitais de macho ou de fêmea, aí de fato a gente vai para a nossa natureza animal ou intersexual. Isso é determinado na maternidade. Ali, qual é o sexo da criança? Bom, então, sexo biológico, na definição, são as características do sexo físico, com as quais nascemos, desenvolvemos, incluindo órgãos genitais, a forma do nosso corpo, tom de voz, hormônios e cromossomos. Quando nascemos com biologia de fêmea, ou seja, útero, vagina, somos fêmea, somos consideradas fêmeas. Quando nascem, né, não me incluo nessa categoria, com as características de macho, pênis, testículos e no caso do nascimento, só pênis e testículos definem, considerado macho. E tem as crianças que nascem com o sexo não definido. E aí tem uma grande discussão dessa população com relação a esperar o desenvolvimento e o crescimento para a pessoa se definir, e não apenas por testes hormonais ou por a avaliação do qual é a maior característica presente no corpo dessa criança. O segundo, nós vamos para identidade de gênero. Identidade de gênero é como a gente se vê, é o que a gente gosta de ver na frente do espelho. E aí eu falo gostar de ver para além das pressões sociais de estética. Bom, é como o cérebro define o nosso gênero, enquanto homem, mulher, gênero queer, além do sexo definido. Na questão da identidade de gênero, nós temos cisgênero e transgênero. Cisgênero é quando nós nos identificamos com sexo biológico, ou seja, eu nasci com útero, ovários, vagina e me identifico como mulher, sou cisgênero. Porém, se eu, no momento do nascimento, fêmea, mas não me identifico com o corpo feminino, seria transgênero. E aí nós temos nesse espectro. Alguém quer falar? Acredito que foi só o Enzo. Tem o microfone ligado. Pessoal, tem o microfone ligado. Vou colocar no chat. Obrigada, Jássica. E aqui nós temos uma nova denominação, não nova, né, mas dentro dos parâmetros cis-heteronormativos ela é nova, que é o gênero queer, que ele é fluido. Ele não gosta de ser identificado nem como fêmea, nem como macho. Então, ele flutua ali pelas identidades ou por nenhuma. Bom, a terceira é a expressão de gênero. A expressão de gênero é como a gente se apresenta para a sociedade. E aí nós temos a feminina, a masculina e a andrógena. Bom, expressão de gênero é a maneira como a gente se apresenta através das nossas ações, dos nossos vestimentos e comportamentos. E por que eu abordei essas três primeiras? Porque, geralmente, essas características elas podem ser palpáveis, visíveis, numa criança. O sexo biológico, ele já sai definido da maternidade. A identidade de gênero, ela é com um processo de autoidentificação, né? Ali, mais no final da infância para o processo de adolescência. Porém, a expressão de gênero, ela já é formada, ela já é pessoal desde o desenvolvimento da mais tenra idade.
A partir do momento do nosso amadurecimento, daquela questão dos hormônios, principalmente na adolescência, nós temos o desenvolvimento, a percepção da nossa orientação sexual. E aí, não opção, porque não é uma escolha, é natural de nós, é uma resposta às nossas necessidades físicas e psicológicas. Na orientação sexual, nós temos, e eu acho isso maravilhoso, a cada dia, uma nova descoberta. Nós temos o heterossexual, que é quando identificamos com o sexo oposto. Nós temos o bissexual, quando identificamos para ambos. O assexual, quando... E aí o assexual tem várias categorias dentro dele. Nós temos o assexual, que não tem interesse, não gosta de nenhuma prática sexual, mas nós temos também o assexual romântico, que ele direciona o seu amor, as suas intenções de relação com um parceiro, e a relação sexual ela vai apenas dentro desse relacionamento amoroso, e vários outros. Nós temos o pansexual, que a gente fala muito que são pessoas que relacionam com pessoas, ou seja, são pessoas que não se importam com o sexo, com a expressão, com a identidade. Ela simplesmente gosta daquela pessoa e se permite vivenciar esse desejo, essa interação. E nós temos os homossexuais, que são gays e lésbicas, pessoas que têm interesse pela mesma identidade de gênero. E aqui a gente fala muito bem gay e lésbica, porque a gente precisa dar visibilidade a esses dois gêneros, a esses dois grupos que são diferentes. As lésbicas, elas são muitas vezes inviabilizadas dentro do movimento LGBT, então, quando tratarmos de homossexuais, sempre nomear enquanto gay, que são os homens que gostam de homens, e lésbicas, que são as mulheres que gostam de mulheres, ok? Então, orientação sexual é porque a gente se sente atraído. E aí, a pergunta. O título da nossa apresentação é Sexualidade em Nós. E a minha pergunta, e aí eu não preciso de resposta no chat, fica apenas para reflexão de vocês. Quem é você? E por que a pergunta? Porque todo esse conhecimento, essa desconstrução social, contínua, ela é para autopercepção, para autoaceitação. E enquanto profissionais de saúde que somos, para orientação aos nossos clientes e aos nossos colegas de profissão. Não é para a gente ficar na rua olhando para a pessoa do lado falando, ai, gente, será que é gay? Será que é trans? Nossa, parece. O que é isso? Será que é homem ou mulher? Não é para isso. É para a gente se identificar. É para a gente saber que existe essa diversidade, que ela deve ser valorizada, que ela deve ser reconhecida. E aí, enquanto, principalmente psicólogos, né, que vocês vão ali no fundo da nossa identidade, compartilhar esse conhecimento e possibilitar, como a Cristina bem falou, a redução de sofrimento, que infelizmente é gerado por essa pressão social e a construção histórica que ela bem abordou. Continuando aos nossos conceitos básicos. A sigla LGBT, que cresceu, né? Agora é QIA+, e aí nós temos as lésbicas, os gays, os bissexuais, os transexuais e transgêneros. A diferença entre transexuais e transgêneros é a mudança, de fato, de órgãos sexuais, o queer, o intersexo, o assexual, e o mais é para tudo aquilo que ainda é possível surgir. E aí a gente tirar daquela nossa percepção, ai, cada dia uma coisa nova. Sim, que bom que cada dia tem uma coisa nova, porque a gente diminui a violência, a gente diminui a invisibilidade dessas pessoas. E aí eu quero trazer uma reflexão para vocês. Dentro dessa diversidade sexual, nós também temos a cis-hétero, o cisgênero e a heterossexualidade. Por que trazer isso? Vamos lá. Uma pessoa transgênero, uma mulher transgênero. O que é uma mulher transgênero? Nasceu do sexo masculino, não se identificava com aquela figura masculina e fez o processo de mudança sexual para feminino, uma mulher trans.
ela se interessa por um homem, e aí independe se ele é trans, se ele é queer, se ele é, enfim, independe, por um homem. É uma mulher heterossexual. Então, a heterossexualidade e a cisgeneridade, ela também está presente dentro dessa diversidade. Agora, qual é o problema da cis-hétero? É porque, historicamente, as únicas relações e as únicas identidades reconhecidas, valorizadas, é a cis-heteronormatividade. Então, é essa imposição de você ter que aceitar o seu sexo biológico de nascimento e se relacionar apenas com pessoas de sexo diferente. Agora, eu queria mais uma vez que vocês fossem no chat e me respondessem. Por que devemos estudar e abordar a sexualidade? Por que esse momento aqui? Por que esse interesse? Por que você está aqui? Por que você considera que é importante a gente falar de sexualidade? Vamos lá, deixa eu acompanhar vocês. Ótimo, Ademilson. Muito bem, Patrícia. Ótimo. Muito bem. Todos estão corretos. Nós devemos estudar para depois abordar a sexualidade, porque ela é complexa. E ela está em constante mudança. E ela faz parte de nós e ela é determinante para as nossas relações. Então, nós devemos estudar. Ah, até esqueci de falar aqui de uma observação que eu coloquei: falar não, né? Deixa eu ver até quem foi que falou para não falar besteira. Ai, gente. A Patrícia falou para não falar besteira. Eu acho muito isso. O falar, a gente fala da vida dos outros, que a gente não tem conhecimento de base nenhum. Mas isto é abordar, baseado em estudo, em evidência científica, é isso. A gente está aqui para aprender isso. A gente faz uma faculdade para a gente fazer um atendimento baseado em evidência. Então, a gente precisa estudar para abordar, para se conhecer, respeitar e aceitar. E aí eu vou trazer algumas manchetes dentro dessa perspectiva, que é o sair do armário, e aí eu falo muito assim, você não precisa se definir para o outro, você precisa se definir para si, se conhecer. O sair do armário não é para a sociedade, é para você mesmo. O SUS tem mais tentativas de suicídio de adultos LGBT do que qualquer outra do público não LGBT. Continuando. Para não julgar, não discriminar e não impor a nossa vivência. Para LGBTs de Natal, é mais seguro estar na rua do que em casa. Tá aparecendo, gente? Para mim tá rodando, mas... Ah, apareceu. Bom. A LESP vota projeto que proíbe propaganda LGBT por dano à criança. Um LGBT é agredido no Brasil a cada hora. Porque faz parte de nós e impacta diretamente as nossas relações. Preconceito contra LGBTQIA+, ainda é problema na saúde. E aqui a gente, que é problema na saúde, não é só dos profissionais para com os usuários, é dos usuários para os com profissionais também e entre os profissionais. A pandemia agravou a exclusão escolar no Brasil. Filho denuncia apanhar do pai por ser gay e vizinhos registram agressões. Se não mudar, eu te mato. Porque é uma questão de saúde pública e somos profissionais de saúde. Gravidez na adolescência gera ciclo de pobreza que chega a afetar as economias nacionais da América Latina. O Brasil registrou 14 mil denúncias de abuso sexual infantil em 2020. Diagnóstico precoce
de câncer, evita amputação de pênis. Profilaxia pós-exposição ao HIV está disponível na rede pública de saúde. Avanços no tratamento de HIV fazem com que pacientes não transmitam os vírus. COVID, número de testes para sífilis e HIV em queda de até 35% em Belo Horizonte. Homens com disfunção sexual podem buscar atendimento gratuito em hospital do Distrito Federal. E agora eu quero que vocês continuem a reflexão. Você está preparado? Você profissional, e aí eu falo, independente da sua formação, se você está graduando, já é graduado, que a sexualidade ela está presente em todos os contextos, e a Ana vai trazer isso muito bem. Então, nós vivenciamos, nós nos relacionamos com essa diversidade sexual, independente da nossa profissão, independente se temos ou não uma profissão formal, se estamos anos de casa, enfim, nós estamos sempre na frente dessa diversidade sexual, sempre, infelizmente, em embate também. Aqui algumas referências, depois posso disponibilizar para vocês. E não poderia deixar de falar, é claro, nessa data muito importante, que é hoje eu enquanto enfermeira, que hoje, dia 12, é o Dia Internacional da Enfermagem. Já agradeci, mas quero agradecer mais uma vez pelo convite, pela voz, e quero convidar vocês a votar sim na consulta pública sobre no projeto de lei 2564, que apoia a valorização e o piso para a nossa categoria. Muito obrigada, continuo à disposição para as mais discussões no final e passo a minha fala para a Ana. Boa noite, meu nome é Ana Paula, eu sou cirurgiã dentista e eu vou falar sobre dando continuidade à sexualidade em nós. Eu quero agradecer o convite novamente, porque é um tema extremamente importante, deve ser abordado. Então, assim, a gente fica muito feliz de poder estar compartilhando com vocês. Eu vou só passar a apresentação. A apresentação está passando para vocês? Ela está... Oi? Ainda não. Ainda não? Agora foi? Está aparecendo? Sim. 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 Então, dando continuidade ao tema sexualidade em nós, eu venho falar sobre a sexualidade nos diferentes contextos sociais, a inserção dela. Eu queria falar sobre uma frase de Arantade, de 98, que ele refere à sexualidade, ela se aprende sempre, em todo lugar, desde o nascimento até a morte. Então, assim, a sexualidade, ela deve ser sempre aprendida, então, assim, sempre deve se procurar estudar a sexualidade, discuti-la, e ela deve ser discutida em todos os contextos sociais, dentro da família, na escola, e ela vai perpassar todos os ciclos de vida, desde a infância até o idoso. Então, assim, todos os ciclos de vida vai ter algum ponto de enfoque da sexualidade. Pensando nisso, eu venho tratar sobre os diferentes contextos da sexualidade, ela no contexto familiar, escolar, acadêmico e profissional. Vou iniciar falando sobre a sexualidade no contexto familiar. A sexualidade no contexto familiar, ela começa a ter evidência durante a adolescência. Então, assim, no início da puberdade, que aquela criança começa a passar para ser adolescente, ela começa a ser evidenciada pela família, porque ocorre aqui mudanças biológicas dessa que era uma criança e passa a ser agora um adolescente. E esse adolescente, ele procura conhecimento, ele tem curiosidade, então ele quer dar início à sua vida sexual. Tanto é que a adolescência ela é a etapa fundamental do desenvolvimento psicossocial. Mas essa ideia dentro da família de que ela inicia dentro da adolescência acaba gerando dentro da família
que a sexualidade ela é voltada só para o sexo. E não, a sexualidade ela tem uma visão mais ampla. E ela vai passar desde a infância, dos primeiros, logo após o nascimento. Então, vai ter um momento na infância que vai ter esses reflexos da sexualidade, uma abordagem não pelo lado sexual ou voltado ao órgão genital. Vai ter a fase adulta, que vai ter a sua sexualidade, vai ter a fase idosa, que vai ter a sua sexualidade. Então, assim, tem que se quebrar esse tabu dentro da família de que sexualidade é falar sobre sexo. E falar sobre sexo, falando sobre sexo com meu filho, eu vou estimular a fazer. Então, não é isso. A família, ela tem que ter esse conhecimento, até porque, assim, no contexto da infância, a criança que se discute sexualidade com a criança, respeitando de acordo com a sua idade, idade dessa criança, essa criança, se ela estiver sofrendo algum tipo de abuso, ela vai ter um diálogo aberto com os pais para relatar. Tem também a questão de trabalhar que a criança, ela tem o direito a escolher o corpo dela. Não é porque ela é criança que o corpo dela, ela não tem direito à escolha. Tem muito no círculo familiar aquela questão de visitas sociais, que a criança, o pai, a mãe fala, vai lá abraçar o tio, vai lá, deixa o tio dar um beijo no rosto, ou puxa a bochecha da criança. Se a criança não quer, o corpo é dela, ela tem direito a não ir. Então, isso é sexualidade, é trabalho de sexualidade e abordagem dentro da família. Então, assim, a família, ela deve ser um espaço de diálogo. Então, assim, deve ser um espaço para esse adolescente, esse indivíduo ter diálogo, ele poder ouvir e falar, ter críticas, ideias, opiniões e dúvidas serão expostas. Então, assim, dentro de um contexto social, familiar, que esse adolescente ele tem abertura de falar isso, vai gerar nesse adolescente a compreensão, o afeto, o respeito. Então, assim, se esse adolescente ele tem uma orientação sexual diferente do que é esperado pela família, se ele tem esse espaço para dialogar, espaço para receber orientação, ele vai se sentir muito mais compreendido. E isso vai facilitar muito mais, assim, a vida desse indivíduo com compreensão a si mesmo, compreensão à sua sexualidade. Então, assim, é extremamente importante trabalhar essa sexualidade. Mas, apesar disso, a família ainda tem aquele tabu. Primeiro, que eu já tinha falado, é que os pais acreditam que se ele falar sobre sexo, ele vai estimular o filho a avançar na sua vida sexual antes do tempo. Tem também aquele conceito assim, que o pai fica em dúvida. E se eu for permissivo demais? E se eu for restritivo demais? E tem aquela ideia, estudos relatam que tem aquela ideia de pais que família não é lugar para discutir sexualidade. Tem pais que pensam assim. E tem os pais familiares que acreditam que eles não receberam essa orientação dos pais dele. Então, como é que eles vão repassar essa orientação para os seus filhos, se eles mesmos não têm conhecimento dessa amplitude da sexualidade? Então, assim, isso é um contexto que o profissional ele deve levar em conta, principalmente os profissionais, nós como os profissionais de saúde, nessa abordagem familiar. Então, assim, se esse adolescente, esse indivíduo não recebe essa informação dentro do seio familiar, ele vai procurar fora. E talvez procurando fora, ele não seja aceito ou talvez ele não tenha uma informação adequada. No contexto escolar, sobre a sexualidade, a partir do momento que a família ela é o primeiro vínculo social que nós temos quando nascemos. E a escola, ela seria esse segundo vínculo social. A escola, ela é o principal espaço organizado destinado à formação integral do ser humano. E ela tem que procurar meios de abordar a sexualidade de maneira eficaz e positiva. Se a escola consegue abordar essa sexualidade de forma eficaz e positiva, o que ela vai passar para esse aluno? O respeito, principalmente a abordagem do adolescente, o respeito ao seu próprio corpo, que ele está sofrendo modificações, alterações, transformações no seu corpo, e ele vai saber entender essas transformações,
ele vai saber entender essas transformações psicológicas que ele tá tendo, então, assim, de personalidade, e ele vai ter esse respeito pelo próprio corpo. Ele vai poder ter liberdade de planejar a sua vida sexual. Então, assim, uma vida sexual saudável, vai ter a prevenção da violência sexual, então, assim, ele vai ter a liberdade tanto de entender se ele estiver sofrendo violência, e também saber que ele deve denunciar essa violência. E ele vai aprender a respeitar as diferentes orientações sexuais. Ele vai poder se compreender se ele tem uma orientação sexual, qual é a orientação sexual que ele tem, e também respeitar a orientação do coleguinha, evitando bullying, preconceito, formação de tabu. E isso também vai diminuir o comportamento de risco que esse adolescente, quando ele vai iniciar essa vida sexual, se ele não tiver uma informação adequada, ele pode vir a ter comportamentos de risco, que o vão levar a ter uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, ou até uma gravidez na adolescência, uma gravidez indesejada. O grande problema da escola é que ela enfrenta os tabus sociais. O que acontece? A escola, ela acaba sendo restringida de trabalhar a sexualidade dentro dos muros da escola pela própria sociedade, principalmente nos tempos atuais, está sendo bem barrado. E quando ela consegue trabalhar, ela não trabalha a sexualidade num aspecto amplo, ela trabalha mais a doença, a patologia, formas de prevenção, ISTs e prevenção de gravidez na adolescência. Então, assim, é mais voltado para isso quando consegue fazer alguma forma de educação sexual dentro da escola. Isso se dá também pelo despreparo por parte dos professores. Os professores, assim como nós, profissionais da saúde, eles também não têm na sua grade curricular a sexualidade como disciplina. Quando eles têm, o professor de biologia e ciência é voltado mais ao sistema reprodutor. Então, assim, é mais voltado para o biológico, para a patologia, não é voltado para um estudo amplo da sexualidade. Então, assim, não se trabalha na escola orientação sexual. Até porque esse próprio trabalho voltado para trabalhar a orientação sexual, muitas vezes, hoje em dia, ela está sendo barrada pela própria família. Então, assim, infelizmente. E é aquela velha visão de que sexualidade é só sexo. Então, se a família, muitas vezes, entende que se a escola trabalhar sexo dentro da escola, que é trabalhar a sexualidade, ela vai estimular que o seu filho tenha uma vida sexual precoce, sendo que é extremamente o contrário. Ela vai dar meios para esse adolescente, essa criança, ela ter conhecimento para ela poder escolher sobre si. Para ela escolher sobre si, entender sua orientação sexual, entender o seu corpo, entender como funciona, respeitar o próximo. Então, assim, a educação sexual, a sexualidade, ela deve ser trabalhada na escola e precisa ser trabalhada essa quebra de tabu por parte da sociedade, da família, para ser trabalhado dentro da escola. É um veículo extremamente importante, e é um local extremamente importante. E ela tem que ser trabalhada a partir dessa capacitação dos professores, para eles trabalharem de forma, não que eles vão só repassar informação, porque repassar informação não muda comportamento. Eles têm que repassar, dialogar, orientar, abrir espaços para essa adolescente, para essa criança tirar as dúvidas dele, para que isso gere transformação de comportamento. Mas aí, esse profissional, ele precisa ser capacitado, ele precisa estar preparado também, e precisa ter liberdade de trabalho. Assim como os profissionais de saúde também, quando vão realizar atividades de educação sexual, atividades de sexualidade dentro da escola, eles precisam ter essa liberdade de trabalho lá na escola. Bom, e falando sobre o meio acadêmico e profissional, não tem como falar sobre o contexto da sexualidade dentro do meio profissional sem falar do meio acadêmico e também do meio acadêmico falar do profissional. Então, assim, os dois, eles estão interligados. Por quê? Porque se eu sou um acadêmico de um curso
seja qual for o curso da saúde, da educação, direito. Se eu não tenho esse conhecimento sobre sexualidade, quando eu for reproduzir no meu meio profissional, eu vou acabar reproduzindo até os meus próprios conflitos pessoais. Então, assim, a informação, ela influencia o conhecimento que temos sobre nós e a nossa relação com os outros. Então, assim, não dá para mim pegar a minha caixinha da minha sexualidade, da minha orientação sexual, do meu tabu, do meu conflito pessoal, do meu preconceito, então, assim, e guardar num lugarzinho, numa caixinha e ir lá ser só o profissional. Não, eu tenho que ter esse conhecimento para me desconstruir e me reconstruir, para mim, quando eu for profissional, eu conseguir passar a orientação para esse paciente, para esse aluno, passar essa orientação e também passando essa orientação para esse paciente, criando vínculo com ele. A educação sexual, a sexualidade, ela vai gerar nesse acadêmico, que futuramente vai ser profissional, um aumento do conhecimento sobre si, um aumento do conhecimento sobre o assunto, ajuda na melhoria da minha comunicação com o meu paciente, ajuda na minha melhoria da comunicação com as outras pessoas da sociedade, diminui comportamentos de risco, me auxilia no enfrentamento de questões e conflitos. Então, assim, eu tenho que, primeiro, como pessoa, como acadêmico, se eu receber essa informação, eu trabalhar esses conflitos meus, esses tabus, essas influências familiares que eu tenho dentro de mim, para quando eu for para o meio profissional, quando eu estiver lá no profissional, eu conseguir não reproduzir, não gerar estigma em cima do meu paciente, que muitas vezes vai ter uma orientação sexual diferente da minha. Então, eu tenho que ter respeito a esse paciente. Então, isso ter essa educação sexual, ter essa sexualidade trabalhada dentro da academia, ela gera um melhor jeito de viver a sua própria sexualidade e de viver a sexualidade enquanto profissional. O problema que a gente enfrenta dentro do meio acadêmico é a falta da disciplina da sexualidade dentro do meio acadêmico. Então, assim, a sexualidade ainda não está na grade curricular das disciplinas. Assim como não está da área da saúde, como não está na área da educação, que é extremamente importante também se estivesse. E em outros cursos também seria extremamente importante que estivesse. Apesar de que já tem grandes avanços e grandes aberturas para falar sobre esse tema dentro da academia, através das ligas de sexualidade, ligas de infecções sexualmente transmissíveis, através de projetos sobre sexualidade que tem nas faculdades, já está tendo essa abertura. Precisa abrir mais, ter mais, ser definida como uma noção de que tem que ser estudada, mas já tem muitos avanços e muita coisa já vem mudando desse entendimento de sexualidade dentro da nossa sociedade, e isso reflete no meio acadêmico também. O que acontece geralmente no ensino é que esse ensino, ele, às vezes, quando tem alguma coisa voltada sobre sexualidade, ele é focado na patologia. Então, geralmente, trabalhar ISTs. Os alunos, eles aprendem a trabalhar ISTs, eles aprendem a ver o planejamento familiar, a saúde da mulher, a reprodutivo. Então, assim, esse estudo ele tem que ser menos focado, ele tem que ter esse lado de trabalhar a patologia, mas também tem que ter esse lado de trabalhar a sexualidade de forma de orientação sexual, de prevenção, diversos tipos de prevenção, a prevenção combinada. Então, assim, é importante que tenha isso. E ainda gera esse não estudo da sexualidade com mais ênfase os próprios tabus sociais que a nossa sociedade ainda tem. Tabus e preconceitos, infelizmente, ele ainda tem. Então, assim, eu, como a profissional de saúde, né, porque eu estava na minha formação como dentista, eu não tive absolutamente nada de informação sobre sexualidade. Então, assim,
esse meu primeiro contato com sexualidade eu fui ter somente quando eu passei para a residência, que aí eu tive um contato com a vigilância epidemiológica das ISTs, HIV, sífilis, e foi a partir desse primeiro contato com a patologia que eu desenvolvi essa ideia, assim, a sexualidade, ela não é só a IST. A IST é uma parte importante que deve ser estudada, forma de prevenção, mas tem outros aspectos. Então, assim, foi a partir somente da residência. Então, se eu tivesse tido essa formação lá na academia, talvez eu pudesse ter trabalhado alguns conceitos meus, alguns tabus, alguns preconceitos meus antes, bem antes, para quando eu tivesse ido para o profissional, para mim já estabelecer esse vínculo com o paciente. Bom, se eu tenho a sexualidade ela ainda é um tabu. Se eu tenho esse trabalho na academia, então, quando eu chegar lá na ponta, no profissional de saúde, ou no profissional de outra área, eu vou ter já trabalhado a minha orientação sexual, vou ter trabalhado os meus conceitos, os meus preconceitos, os meus tabus, me desconstruído, me reconstruído, e lembrando que a gente está em um constante processo de reconstrução sempre, para quando eu chegar no atendimento com o paciente, eu conseguir estabelecer vínculo. A grande dificuldade na área da saúde é você estabelecer vínculo com as populações-chave, que são população LGBTQI+, mas a população, as profissionais do sexo, elas não se sentem acolhidas no serviço de saúde muitas vezes. Por quê? Porque muitas vezes os profissionais eles não têm essa formação voltada para trabalhar essa sexualidade na sua formação, e eles chegam lá e não sabem, não conseguem ter vínculo com esse público, acabam refletindo algum preconceito, alguma dificuldade de trabalho. Então, isso gera a não vinculação desse paciente ao serviço. Então, assim, é extremamente importante que eu tenha já trabalhado isso, porque isso vai refletir na minha vida profissional. De que forma? Que eu vou entender as diferentes crenças, diferentes valores, eu vou ter a consciência de que eu não vou ter preconceito de diferentes orientações sexuais, de orientações sexuais diferentes da minha. Eu vou ter aquela ideia de que prevenção não é só de uma forma, prevenção das ISTs não é só de uma forma. Eu posso sentar com o paciente, conversar com o paciente e, junto com ele, compartilhar esse cuidado, corresponsabilizar esse paciente desse cuidado e ele escolher quais são as formas de prevenção que ele quer. Talvez ele não queira só, ele possa querer camisinha, testagem rápida, PrEP, PEP. Então, assim, isso também vai ser a partir de eu ter tido essa minha formação na academia. E isso vai me permitir, que é o que eu falei da prevenção, diferentes prevenções, diferentes abordagens e respeito ao paciente quanto à sua orientação. Então, assim, isso acaba refletindo no acadêmico, reflete no profissional. Nós três, quando chegamos no nosso contato com a residência, vigilância epidemiológica do HIV, então, assim, a gente percebeu que o lado profissional, o profissional da saúde, ele ainda tem essa barreira, esse tabu. E daí veio a ideia, que até eu já vou convidar vocês, para fazer o Fórum de Sexualidade. Que o Fórum de Sexualidade ele veio com essa ideia de ajudar esse profissional a trabalhar essa sexualidade em si e, com isso, ele trabalhar a sexualidade com o seu paciente, respeitando as diferenças, acolhendo, compreendendo, criando vínculo e ampliando o acesso desse paciente. Então, assim, já convidando vocês, o fórum ele vai acontecer em agosto. Então, sintam-se todos convidados para participar. Eu vou deixar um poema para finalizar minha fala de Braulio Bessa, que eu acho extremamente importante, e ele fala justamente sobre esse respeito e esse conhecimento da sexualidade. Será mesmo que o respeito anda mesmo em desuso? Para mim soa tão confuso essa tão necessidade de alguém que é diferente, enfrentar um mar de gente, lutando por igualdade, e talvez essa igualdade, essa tal
pluralidade seja a mais pura verdade, vontade de viver a liberdade, de ser só o que se é, de ser homem, de ser mulher, de ser quem você quiser, de ser alguém de verdade, seja trans, seja transparente, seja simplesmente gente, mesmo que alguém lhe julgue diferente, mesmo que você mesmo se julgue diferente. Eu reforço, seja gente. O gente, eu reforço, seja gente. O gente. Há quem nasceu para julgar, há quem nasceu para amar. E é tão simples entender em qual lado a gente está, é o lado certo, é amar. Amar para respeitar, amar para tolerar, amar para compreender que ninguém tem o dever de ser igual a você. Apenas seja, enfrente essa peleja contra uma sociedade que se acha no direito de lhe julgar com maldade. Seja de verdade, afinal da sua alma, do seu corpo e da sua identidade, é você, só você que possui autoridade. Então, assim, eu finalizo a minha fala sobre esses diferentes contextos, sobre sexualidade, deixando esse poema, ele reflete justamente esse trabalho. Se a gente conseguir trabalhar a sexualidade Desculpa, gente, eu acabei esquecendo de ativar a câmera quando eu saí da apresentação, desculpa. Então, assim, eu finalizo com esse poema, porque, assim, esse poema, ele nada mais é do que trabalhar a sua sexualidade, respeitar a sexualidade do outro. Então, assim, respeitando essa sexualidade da outra pessoa, eu vou estabelecer vínculo com essa outra pessoa, estabelecer vínculo com o paciente, e sempre lembrando que essa sexualidade é sempre tempo de se desconstruir e de reconstruir, e que ela deve ser abordada dentro de todos os contextos. Então, assim, não tem um contexto que a sexualidade não deve entrar. A sexualidade, ela faz parte de nós, ela faz parte da nossa biologia, da nossa personalidade. Então, assim, é extremamente importante ter esse conhecimento sobre sexualidade. Gratidão, meninas, por esse espaço, né, esse movimento transformador que vocês compartilharam conosco. Vocês têm um tempinho para nós abrirmos para as perguntas? Sim, temos sim, já. Então, maravilha. Então, vamos aproveitar, convido os nossos colegas, os estudantes dos diferentes cursos, com diferentes perspectivas, vamos aproveitar as experiências das colegas da Ana, da Cris, né, e da Carolina, para tirar as dúvidas, para trazer as perspectivas de vocês. Vamos lá? Boa noite. Eu não tenho nenhuma dúvida, só queria dizer que eu gostei muito do que vocês falaram, a abordagem perfeita. É muito importante esse tema para a gente que está começando agora, para entender, pelo autoconhecimento, para ajudar o próximo. E eu gostei bastante, então de parabéns. Enquanto não surge nenhuma pergunta, eu posso fazer um comentário, Jaci? Fica à vontade, Carol, por favor. Obrigada. Bom, eu sou daí do Tocantins, né? Atualmente estou na Bahia, mas sou do Tocantins, me formei no Tocantins. E enfrentei grandes dificuldades de encontrar um caminho para o estudo da sexualidade. Me apaixonei pela temática na graduação. Havia professores que estudavam, mas assim eram super concorridos. Infelizmente, eu não consegui iniciar minha pesquisa, né, o estudo mais aprofundado dentro da graduação. Então, eu acabei buscando fora do estado, outras opções. E
a construção política do nosso Estado, ela ainda é muito preconceituosa, ainda muito cis-heteronormativa, apesar da grande concentração de diversidade sexual existente, principalmente na capital. Então, como a Ana Paula falou, nós queríamos convidar a todos para participar do Fórum de Sexualidade em Saúde, que está em construção, será abordada a diversidade sexual esse ano, e também deixar disponível, as inscrições já encerraram, mas nós temos um grupo de estudo em sexualidade e gênero, que é um espaço de desconstrução, de estudo, de fato, baseado em evidência científica. Então, para quem tiver interesse, no segundo semestre nós vamos abrir novas inscrições, temos graduandos, temos pessoas especialistas, temos pessoas que estudam há mais de 10 anos a temática. Então, é um diálogo muito rico, sempre baseado em evidência, sempre tentando uma desconstrução e uma construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais acolhedora. É isso. Agradeço mais uma vez a oportunidade, Jássica. Que bom, Carol, eu já ia fazer essa solicitação, já tinha conversado com a Ana Paula anteriormente e já tinha articulado com ela uma possível parceria, né, com os meninos aí. Nós estamos na psicologia no primeiro ano, então a psicologia ela traz uma inovação importante, porque é o primeiro curso de psicologia no Brasil que trabalha o currículo orientado por competência, né, na perspectiva de um currículo integrado, né. Então, até quando a Ana aborda essa questão dos cursos, né, de certa forma, ter um silêncio em relação a esse tema, né, a questão da sexualidade de gênero, né, e nós vimos buscando, por meio da própria identificação da realidade, das necessidades, dos fenômenos de saúde, já compreender essa temática, né, compreender, então, acho que essa perspectiva que vocês trazem, até já expressando a minha gratidão, foi maravilhosa, né, acho que permitiu, mesmo que as meninas e os meninos estavam um pouco tímidos, mas foram participando no chat, mas permitiu nós estarmos por inteiro nesse processo, né? Acho que na perspectiva ali do autoconhecimento, quando a gente nos permite lançar um novo olhar sobre nós mesmos e também nos reavaliarmos, né? Reavaliarmos as nossas necessidades enquanto ser humano, enquanto sujeito, né? Na perspectiva do respeito à diversidade, quando vocês trazem essa questão da construção social, das relações de poder também, que a sexualidade e a questão de gênero nos traz, né? E também na aprendizagem, acho que a gente vem trabalhando também numa perspectiva de políticas públicas, e vocês frisaram por diversas vezes a questão da importância dos profissionais, não só os profissionais de saúde, mas aqui especificamente eu trago os profissionais de saúde, a gente compreender, enquanto profissional de saúde, as demandas, né, das questões de sexualidade e gênero, e que vai aprimorando o acesso e também aprimorando a qualidade do cuidado, né, e, de certa forma, nos permite colaborar e também promovermos, né, reduzirmos as desigualdades sociais. Então, eu penso que é um tema que, com certeza, ele está aberto, e vocês terão diferentes espaços aqui, quem sabe uma outra parceria até para uma pós-graduação, né? Então, vamos discutir aí, ó, os meninos já sinalizaram, já haviam sinalizado, então, na primeira semana de aula, já haviam perguntado, professora, a gente vai trabalhar sexualidade? Eu falei, vamos trabalhar sim. Né? E hoje vimos aí, né, uma experiência fantástica e transformadora. Agradeço muito vocês, gratidão. Com licença, a Ana Clara falou que estava sem microfone e ela pediu para vocês explicarem um pouco melhor sobre os bebês que nascem sem sexo biológico. Bom, vou falar, porque abordei, mas se quiserem complementar, Cris e Ana, fiquem à vontade, tá? Bom, o intersexo não é que ele nasce sem um sexo biológico. Ele pode sim nascer sem características externas sexuais, ou seja, sem um pênis bem definido, uma vulva, uma vagina bem definida, ou eles podem nascer até com os dois ao mesmo tempo. E aí,
parte muito a decisão da equipe médica de definir esse sexo biológico ainda dentro da maternidade. Então, eles vão avaliar cromossomos, eles vão avaliar desenvolvimento de gônadas, a presença ou não gente, esqueci o nome. Útero, de trompas, de ovário, agora mais me faltou o masculino. Olha, eu tô aqui pensando na próstata, tá? A pessoa já estava pensando aqui na estimulação. Falei, gente, que negócio que a gente estimula, que a gente sempre ensina a estimular. Enfim, a próstata. Então, avaliam essas características biológicas e aí eles definem e fazem um processo cirúrgico. O grande debate é que as pessoas intersexo, elas querem, elas preferem, elas têm esse grande embate de pedir que a equipe médica espere o desenvolvimento dessa criança, do adolescente, para que a pessoa se defina, porque há muitos casos de definição na maternidade e que com o processo de desenvolvimento sexual, desenvolvimento hormonal, de própria identidade da pessoa, ela se vê transgênero. Então, assim, o aguardar, o respeitar o corpo daquele indivíduo e não impor essa normatividade que tem dentro da nossa sociedade, que infelizmente influencia diretamente na saúde. Se quiserem complementar? Eu queria só fazer um comentário em relação ao próprio sofrimento, né, psíquico. E no final trazer também uma parceria que nós encontramos no grupo de estudo. Toda essa construção histórica, né, e até essa questão, por exemplo, de impor uma orientação ou uma identidade sexual a uma pessoa, pode trazer diferentes sofrimentos para essa pessoa. Quando a gente fala da psicologia, a gente tem a chamada psicologia afirmativa, né? Vocês já devem ter entrado em contato com esse termo, mas é justamente uma psicologia que valoriza e promove a autoaceitação, né? Então, uma psicologia que busca desconstruir, né, preconceitos, estigmas, porque entende que, principalmente a população LGBT, a LGBTfobia é um principal marcador de adoecimento. Quando a gente fala de suicídio, de ideação suicida, né, de automutilação. E pensando nisso, né, nós conseguimos uma parceria com o Projeto Somos, eu não sei se vocês conhecem aqui de Tocantins, e aí a gente está com um projeto, né, que está em construção de atendimento psicossocial para a população LGBT. Está em construção ainda, né, no projeto, né, estamos ainda abrindo espaço para voluntários. Então, a busca é justamente a gente pensar nessa psicologia afirmativa, né, de tentar pensar esses marcadores sociais, né, de acolher essa população, né. Então, possivelmente, né, e aí eu já faço o merchan também do grupo de estudos, sigam a gente no Instagram, @ge sexualidade e gênero, né? Não lembro, é isso, né? E aí sigam a gente lá, porque à medida que nós vamos estudando os artigos, a gente publica. Então, toda a nossa literatura, né, nosso embasamento está publicado no Instagram. E aí, futuramente, a gente pretende também organizar lives, né? Publicar também as nossas parcerias. Então, por lá também vocês vão ficar sabendo da abertura de inscrições, tá bom? Então, já fica aqui o convite para vocês também. Eu vi que tem um questionamento sobre o fórum. Bom, a gente também tem, nós temos site, nós temos o Instagram, já até deixei aí o nosso @. Ainda está em construção, não está aberto inscrições, mas temos canal no YouTube com todas as palestras do ano passado, da segunda edição, que foi completamente online. Esse terceiro evento também vai ser online, mas ainda está em construção, a gente está sempre atualizando, informando por meio do Instagram. Então, fiquem ligados, que vai ser maravilhoso. Eu vi um outro comentário da Daiane. Ela falou, ótima palestra, esclarecimentos como mãe e sexualidade na educação dos nossos filhos. A partir de hoje, tem uma visão diferente. Uma questão que a gente sempre defende. A educação sexual, para além da autoidentificação, da autoaceitação da pessoa se reconhecer dentro da sua diversidade, né? É também uma ótima ferramenta, uma ferramenta fundamental
na prevenção do abuso sexual. Como eu já até tinha incluído dentro do chat, né, quando a Ana Paula falou do contexto familiar, infelizmente, por conta do grande tabu envolto da sexualidade, o contexto familiar é onde ocorre maior incidência de violência sexual com crianças e adolescentes. Então, a abordagem, a educação, ela é uma ferramenta de cuidado, de prevenção com essas crianças que são tão violentadas e que são tão... Gente, faltou. Ameaçadas, no caso de quando você vai procurar ajuda, são descredibilizadas. Então, assim, por favor, acolham. Se você ainda não se sente capaz, procure um profissional. Qualquer coisa a gente pode indicar. A Cris é uma psicóloga maravilhosa, não sei se ela trabalha com criança, mas assim, nós temos uma rede maravilhosa dentro do grupo de estudos. E é isso, tá, gente? Obrigada. Só um comentáriozinho em cima da fala. Vamos lembrar também, né, gente, que quando a Ana trouxe a questão dos contextos, é muito bom a gente compreender que, para além de profissionais, nós somos pessoas, né? Temos a nossa identidade, nossa história de vida. Então, quando a gente se constrói desde lá da escola, é um ciclo. A gente ensina essa criança, né, a respeitar, valorizar, discutir, desconstruir. Ela vai ser um profissional diferenciado, vai ser um pai diferenciado, uma mãe diferenciada, e aí começa a desconstrução dessa cultura, né, de opressão, principalmente, e repressão em cima da sexualidade. Então, vocês aqui, como futuros profissionais, nesse espaço de discussão, ele é muito valoroso nesse sentido, né? Então, eu já também me coloco à disposição para futuros debates, né? Então, eu parabenizo muito por esse momento. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma consideração? Só o desejo, ó, todos expressando o desejo de continuar, de interagir, de participar dos movimentos. Então, queridas colegas, eu gostaria de agradecer, demonstrar gratidão, né, do curso de Psicologia e dos demais cursos do Unicatólica, por vocês generosamente se disporem a compartilhar conosco o conhecimento, a experiência, o afeto, e dizer que a Unicatólica também está à disposição, né? Unicatólica, eu, Jaciela, né, e os demais colegas. Gratidão. Jaci, nós que agradecemos a possibilidade de compartilhar, de passar com essa informação, o convite, nós agradecemos muito o convite. E, assim, a sexualidade é a minha paixão. Eu acredito que das meninas também é a paixão das meninas. E foi uma paixão, no meu caso, que acabou sendo tardia, que veio com a residência. Então, assim, me sinto muito feliz em poder passar para vocês na academia. Então, assim, para já despertar essa paixão em outras pessoas como sementes para vir dar fruto. Porque a nossa sociedade, ela precisa desconstruir esses tabus, esses preconceitos, para a gente ter uma sociedade mais igualitária e com respeito. Então, assim, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz, as meninas também, por poder participar. Gratidão, então, meninas, meninos, e nos vemos nos caminhos, no caminhar da vida. Com certeza nos veremos outras vezes. Obrigada, Jaci. Tchau para todos. Obrigada a todos. Abraço, Boa noite. gente. Boa noite.